Baby. Vamos ver. Olá a todos, bem-vindos ao canal Go Wild. E hoje temos aqui o início de uma nova série de episódios. Uma série de episódios que será direcionada para o teste e o review de algum material fotográfico. Embora eu não faça muito isso no canal, eu prefiro andar no campo e fazer as prospeções e fazer fotografias, mas obviamente também testamos e fazemos alguns reviews e faço alguns reviews do material para que de uma forma ou outra vos possa dar a conhecer esse material e também para vos dar a conhecer as minhas opiniões sobre alguns tipos de material. Esta semana, ou aliás este mês, eu vou ter comigo material da Olympus e desde já o meu agradecimento à Olympus Portugal por terem confiado em mim, para me enviarem algum material que eu vos vou mostrar para fazer o review e para vos fazer estes vídeos de apresentação deste material da Olympus para ver se vocês gostam ou não e se vocês algum dia ponderariam utilizar os produtos da Olympus ou não. Vamos lá. A primeira referência é obviamente à máquina fotográfica. Nós temos aqui a nova e fantástica, é extremamente fantástica esta máquina, Olympus OMD EM1 Mark III, portanto, acima desta, ou vá lá, não podemos dizer muito acima porque é uma gama diferente, temos a EM1X, portanto, será o equivalente, por exemplo, nas Canons à 1DX e esta EM1 Mark III será equivalente, por exemplo, à A5D Mark IV, por exemplo, ou então na Nikon a EM1X será a D6, e esta EM1 Mark III será, por exemplo, a D850. Portanto, temos aqui uma flagship, temos aqui uma máquina poderosíssima, e então irei falar um bocadinho mais sobre ela mais à frente. Temos também aqui uma objetiva, vamos ver qual é, o que é que a Olympus nos enviou. E temos aqui, bem, elas são pequeninas. Nós já vamos falar um bocadinho sobre este sistema, que não é um sistema full frame, é um sistema micro 4/3. Vamos falar um bocadinho sobre esse sistema mais à frente. Mas temos aqui, então, a Olympus 1240 f2.8, ou seja, 1240 não é uma 1240, ou seja, tem que multiplicar por 2, portanto será uma 2480 2.8. Já explico mais à frente também isso. Temos aqui outra, vamos ver qual é que vem aqui, e temos uma 714 f2.8, fazendo a mesma conta, portanto temos uma 1428 f2.8, portanto uma 1428 é o equivalente à 1728 da Tamron, que lançou agora, por exemplo, para o Sony E-Mount, ou à 1535 f2.8 que a Canon tem para o seu sistema RF agora. Portanto, são, olha, bastante levezinhas e muito bonitas. Olha, para já, a primeira impressão é que, de facto, são objetivas muito bonitas. Vocês não conseguem ver porque o foco está na minha cara, mas eu depois mostro as objetivas uma a uma. Depois, temos aqui, esta é maior, mais pesadita. Vamos ver o que é que vem aqui. Bom. Temos então aqui a 40-150, também f2.8, 40-150, 80-300 aproximadamente, ou 80-300 f2.8, portanto uma 80-300 f2.8, isto é um zoom muitíssimo interessante, com uma abertura de f2.8 e vejam bem o tamanho disto, é extremamente pequenina, é quase uma 24-70, e muito mais, vá lá, compacta e mais pequenita. E ainda tinha aqui, isto é o extensor, o parasol, vá lá, não é extensor nenhum, que estava para fora, mas mesmo com o parasol, reparem, isto é muito pequenino. Bom, vamos seguir.
E por último temos então, eu já sei qual é, né? É a maior delas todas, e uma objetiva que, claro, para um fotógrafo de vida selvagem é extremamente apetecível, e estou algo curioso por rever e por testar esta objetiva, que vem assim num saquinho. Vamos tirar o saco e eu já vos vou dizer qual é. É então a 300mm f4. Portanto, nós temos aqui uma 300mm f4 com estabilizador de imagem também, IS. E o que é que faz isto especial, esta 300mm f4? Como podem ver, é mais pequena. É praticamente igual, por exemplo, a uma 70-200 f4 da Canon, por exemplo, ou da Sigma, ou da Nikon. Talvez um bocadinho até menos volumosa e até um bocadinho mais curta. Só que esta objetiva tem uma particularidade. Utilizada com o corpo que nós temos ali, por exemplo, a Olympus OND M1 Mark III, passa a ser uma 600mm f4. Portanto, eu tenho na mão uma 600mm f4 estabilizada. E isso é brutal, porque vocês sabem que as teleobjetivas longas são enormes. Depois vamos fazer uma comparação para verem as diferenças de tamanho. Para finalizar, vamos então ver aqui a nossa Olympus. Traz aqui um catálogozinho da apresentação da máquina. Para quem vê catálogos, eu confesso-vos, nunca li nem catálogos nem instruções, nada, nunca vejo nada disto. Traz aqui supostamente devem ser as instruções. Honestamente não me interessa muito. O que me interessa, sim, claro, e a todos, é isto, o nosso corpo, o corpo da máquina, ou a máquina em si. E vejam, espetacular. O que é o espetacular? É extremamente levezinha, ela não tem bateria cá dentro, claro, mas é extremamente levezinha e bastante compacta. Portanto, é muito parecida com, por exemplo, a EOS R ou a A7R3. Eu vou colocá-las depois aqui lado a lado para vocês verem, mas para a primeira impressão, a máquina é extremamente bonita, é muito bonita. Vamos ver mais. Não terá muito mais para ver, a não ser vermos a bateria. Deve estar alguns por aqui, o carregador e a bateria, e depois todos os cabos de ligação e também, claro está, o cinto ou a cinta para a alça para utilizar com a máquina. Vamos passar agora então a apresentar aqui as objetivas uma a uma para falarmos um bocadinho sobre elas. Começando então aqui pela nossa 1240 da Olympus, eu vou-vos mostrar a objetiva em si. Uma objetiva muito bonita, muito compacta, muito pequenina, com um elemento frontal, reparem, assim, e tem então o lens hood, ou o parasol, que depois se coloca na câmara com extrema facilidade. Eu devo confessar que, deixa-me ver se eu consigo focar, devo confessar que é uma das coisas que menos me agrada na Tamron, por exemplo, que é terrível o lens hood, ou o parasol é terrível de colocar e muitas vezes acaba por se estragar porque não se conseguem colocar bem ou acabam por cair porque estão mal colocados. E aqui consegue-se tirar e pôr com grande facilidade. Tem aqui uma patilhazinha para carregar, para tirar e colocar o parasol. Portanto, tem este sistema, o anel, obviamente também de focagem, e depois tem este de zoom, e reparem, o zoom que faz é este, assim estará nos 24mm, ou seja, que nunca se esqueçam, desculpem, nos 40mm, que não são 40, são 80mm, e assim estará nos 24. Então temos esta zoom que é 24-80 e que o zoom é algo assim, desculpem, ele está sempre a focar na minha cara lá atrás. A EOS R gosta muito de caras. E temos então este zoom que é 24-80. Como podem ver, é uma objetiva extremamente pequenina. Para quem está habituado àquelas objetivas grandes das DSLRs e do sistema full frame, isto até parece quase de brincar. É incrivelmente pequenina e incrivelmente leve.
Depois temos então, esta é um bocadinho mais pesada, e percebe-se porquê, porque os elementos também, de vidro são também diferentes, é côncava, como veem. Esta é a 714, ou seja, a 1428 f2.8, uma objetiva mais feita para interiores e para paisagens, e também estou com grande curiosidade de testar esta lente para ver o que é que esta lente pode trazer. Portanto, é incrivelmente pequenina, como podem ver. Isto é uma das vantagens que eu vos vou falar relativamente ao micro 4/3, ao sistema micro 4/3 da Olympus. É um sistema bastante pequeno e que permite uma grande portabilidade, mas já lá vamos. Portanto, esta é a 714 ou então 1428. O lens hood, aliás, a tampa é um bocadinho diferente da outra. O lens hood não tem, está incorporado na objetiva. Esta aqui, a grande desvantagem que tem, vá lá, é que não poderá suportar filtros, não tem suporte, não se conseguem colocar aqui os filtros na objetiva. Há uns mounts próprios para isso, mas é sempre muito incómodo utilizar filtros com estas objetivas. Depois temos, vamos lá ver aqui por ordem, a 40-150, esta é 80-300, vá lá, muito próxima daquilo que é a 70-300 da Canon. Desculpem, 70-200 da Canon. A Canon tem uma 70-300 também, mas nem é f2.8, nem se compara, é f5.6. Portanto, temos aqui uma 40-150 que é uma 80-300 f2.8 fixo, a focal fixa, ou seja, aliás, desculpem, não é focal fixa, é abertura fixa. Portanto, temos aqui uma objetiva extremamente poderosa, que será muito, muito boa para a vida selvagem, mesmo até para paisagem e para desporto em si. É extremamente poderosa. Ter uma 80-300 com f2.8 é qualquer coisa de fantástico para um fotógrafo de desporto, ou um fotojornalista inclusive. Depois, por fim, temos a Big Mama, que é a 300mm. E como eu vos disse já há pouco, a grande vantagem desta objetiva é os seus 300mm, é claro, f4. Eu deixei-me estender aqui o parasol, portanto, com o parasol estendido ela ficará assim. E qual é a grande vantagem desta objetiva? Como veem, é muito pequena. É quase igual a uma 70-200 normal, f2.8. Mas esta objetiva é uma 300mm que no corpo da Olympus fica uma 600mm f4. Portanto, é incrível andar com uma 600mm assim, pequenina, e que nos dá uma portabilidade enorme e permite-nos fazer, por exemplo, hikings ou caminhadas sem grande esforço e levando uma 600mm. Como veem, é completamente diferente de uma 600mm normal, uma teleobjetiva normal f4, e eu já vos vou fazer aqui a comparação com a 500mm para vocês verem do que é que estamos a falar. Esta é uma 500mm, a chamada teleobjetiva ou super teleobjetiva da Canon, por exemplo, são as Big Whites, que são objetivas muito grandes, e reparem a diferença, nem é preciso dizer mais nada, pois não? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Portanto, temos uma 500mm f4 e temos uma 600mm f4 aqui em baixo. É significativo, não é? Claro que nem tudo é perfeito e este sistema também não é perfeito, mas lá iremos, e é para isso então que a Olympus me trouxe estas objetivas, ou me enviou estas objetivas, para poder testar e para podermos ver então quais são as suas vantagens e desvantagens. Fazendo então uma primeira abordagem a este sistema, ao sistema da Olympus do micro 4/3, é um sistema que confesso que tenho alguma curiosidade em testar. Nunca tive nenhuma máquina micro 4/3, até hoje apenas sempre trabalhei com primeiro APS-C e depois full frame, portanto será uma coisa completamente nova para mim, e vamos ver se me adapto, se não me adapto, e quais são aqui os pontos fortes e os pontos fracos desta marca. Algumas coisas que vos posso ir já dizendo, porque obviamente antes de receber a máquina e o material, após a Olympus me ter contactado para testar o seu material, obviamente que pesquisei sobre a máquina e sobre o sistema e para ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos desta máquina.
Ainda que, claro está, queira eu testar por mim para ver realmente se esses pontos fortes e pontos fracos são verdadeiros ou não, ou apenas são algumas opiniões de fotógrafos. Portanto, uma coisa boa que tem um dual card slot, ou seja, dá para colocar 2 cartões SD na máquina, o que é sempre muito bom. Tem um sistema de rotatividade do ecrã também que pode rodar para todos os lados, o que também é muito bom, o que por exemplo a Sony não tem, incompreensivelmente. É ótimo isso para, por exemplo, para vloggers ou para quem faz este tipo de vídeos como eu estou a fazer agora. Eu neste momento estou a filmar com a Canon EOS R e a EOS R tem o mesmo sistema de rotatividade do ecrã, portanto eu posso ver-me e posso ver o que é que eu estou a filmar, minimizando o erro de ter uma filmagem desfocada ou com algum problema. Portanto, isto é sempre bom, é uma boa adição. A Olympus é um sistema mirrorless, como os sistemas que também já conhecemos da Sony, Fujifilm e Canon. E tem um OVF, ou um Electronic Viewfinder, desculpem, um EVF, um Electronic Viewfinder com 2.9 million dots, ou seja, não é tão potente como, por exemplo, o da Sony, ou como o novo da Canon que vai surgir aí, da EOS R5 e R6 com 5 milhões de dots, ou 5 milhões de pontos, portanto 2.9. Este é um dos aspectos menos positivos que normalmente os reviewers fazem desta máquina, mas vamos testar nós e vamos ver se de facto é assim ou não. Esta máquina tem também umas curiosidades muito interessantes, ou seja, primeiro é o seu pequeno tamanho e pequeno peso. E isto faz com que esta máquina seja extremamente apetecível tanto para vlog como para fotógrafos de paisagem, fotógrafos de natureza, que precisem de caminhar muito ou que andam muito, que andam longas distâncias e que obviamente o peso importa demasiado ou importa muito. Portanto, sempre que falamos em peso, é algo sempre a ter em conta quando estamos a falar de fotografia de natureza. Portanto, é um ponto muito positivo do Olympus. Tem também outras questões muito importantes que eu vos vou aqui referenciar, mas depois iremos testar todas elas. Tem um sistema IBIS, ou In-Body Image Stabilization, que é muito bom e que pelo menos está anunciado pelo Olympus que vai até 7 stops de estabilização de imagem. Eu já vi na internet, portanto eu também quero replicar isso, já vi na internet fotógrafos a fazerem fotografias com 1 segundo de exposição com a máquina na mão, sem tripé, sem nada, e as fotografias saem perfeitas. Claro está que se alguma coisa se mexer, entretanto, obviamente esse objeto ou essa pessoa vão ficar arrastados, mas tudo o resto, tudo o que está estático, fica focado e fica nítido, o que é absolutamente impressionante. Já estão a imaginar uma pessoa, fotógrafo de natureza, que quer fazer uma longa exposição de meio segundo, 1 segundo, por exemplo, numa cascata, e que para isso tens que levar sempre o tripé contigo e deixas de precisar de ter o tripé contigo e levas só a máquina. É brutal. E também, relativamente a este ponto, uma coisa muito boa que esta máquina tem, que é filtros ND inseridos dentro da máquina. Ou seja, são filtros digitais, obviamente, mas que permitem fazer com que chegue menos luz ao sensor, ou pelo menos que o sensor não processe tanta luz, e, por exemplo, podemos utilizar um ND4, ND8, ND12 aqui dentro e fazer longas exposições dentro, aliás, longas exposições sem ter que necessitar do recurso de filtros, aqueles filtros que se colocam à frente da máquina. Portanto, quando falámos aqui há pouco, ou quando vos falei desta objetiva a 714 e que é um ponto algo negativo ter aqui este elemento frontal que é côncavo, portanto, como podem ver, e que tem o lens hood também aqui inserido na própria lente e não dá para usar filtros. Portanto, com esta máquina, com o Olympus OMD1 Mark III, não precisamos dos filtros porque eles já estão cá. Portanto, podemos utilizar esta objetiva de forma normal, sem precisarmos de colocar cá o filtro à frente. Isto é espetacular. Depois, outra coisa que eu também quero testar é a sua capacidade de focagem à noite nas estrelas. Eu também faço muito astrofotografia não faço, não tenho material para isso, mas fotografia noturna.
sim, acaba por ser astrofotografia, mas apenas fotografando a Via Láctea. E eu quero testar essa capacidade que esta máquina tem em focar, porque um dos maiores problemas que nós temos em fazer fotografia noturna é exatamente isso, é a focagem sair mal, porque é difícil focar à noite e é difícil focar no infinito, nas estrelas. E então esta máquina, esta Olympus, tem essa capacidade de ter um tipo de focagem muito próprio para essas situações e que, pelos vistos, funciona muito bem. Lá iremos, vamos ver se funciona ou não. Relativamente ao vídeo, eu não sei se esta máquina não é, obviamente, a mais apropriada para vídeo. Eu creio que tem na mesma a capacidade de filmar em 4K 30 frames por segundo, ou 25 frames por segundo, em PAL. Mas não será, talvez, um dos seus pontos mais fortes. No entanto, consegue filmar a 1080p e a 4K, e vamos também testar aqui um pouco qual é a sua capacidade de filmagem. Bom, e para não alongar mais este vídeo, isto era só apenas um unboxing e para vos dar esta informação que, se quiserem saber mais novidades então sobre a Olympus OMD1 Mark III e sobre todas estas objetivas, eu vou estar a testá-las durante o mês e à medida que eu for testando eu vou colocando vídeos aqui no canal do YouTube. Portanto, se quiserem seguir, se quiserem saber mais informações sobre a Olympus e sobre as suas objetivas, por favor, subscrevam o canal e fiquem atentos às novidades, que pelo menos durante um vídeo por semana irá surgir certamente. Até lá, fiquem bem e um abraço.